Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime Leads. Quero agradecer você, telespectador, pela tua audiência, agradecer por esse encontro semanal que nós temos agendado para falar sobre negócio, para falar sobre carreira. É sempre uma alegria, uma responsabilidade ter nosso encontro toda semana. E hoje eu tenho a honra e a alegria de receber o Rafael Arroio. O Rafael é gerente de marketing da Crown no Brasil. Rafael, eu queria te agradecer pela tua gentileza, por ter atendido o meu convite e hoje está aqui me ajudando a fazer mais esse programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos falando um pouquinho antes do programa. Você é de Campinas, está há 5 anos aqui em Jundiaí. Como é que está essa logística na tua vida, Rafael? É muito fácil, muito tranquilo, meia hora de lá de Campinas até aqui, mas já me considero praticamente um jundiaense, porque o tanto de tempo que eu passo aqui, seja vindo para cá, ou seja, o tempo que eu passo trabalhando, para mim já é um completo prazer conviver nessa cidade. O desafio é a rodovia Anhanguera, que eu não sei se vem pela Anhanguera ou se vem pela Bandeirantes. Mas depende do trânsito. E acaba sendo uma avenida, não mais uma rodovia, né? Mas hoje em dia está muito fácil, porque a gente liga o Waze e com o Waze ou com o GPS a gente consegue ver tudo o que está acontecendo. Aí vai por um caminho ou pelo outro, né? É a nossa tecnologia que vem para ajudar, né? Exato. Rafael, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua carreira, a tua formação, por favor, gostaria que você falasse um pouquinho da tua história profissional e também a tua carreira acadêmica, por favor. Perfeito. Bom, eu comecei minha carreira como consultor júnior no Sebrae, em Minas. Na verdade, eu sou mineiro de criação e fiquei lá durante 2 anos. Depois, quando eu vim para Campinas, migrei de fato para Campinas, eu comecei na 3M. E na 3M eu fui estagiário, fiquei lá durante 2 anos em RH, foi quando eu me descobri em RH, comecei a atuar com desenvolvimento de pessoas, treinamento, recrutamento e seleção. E uma empresa que tem uma história fantástica, uma possibilidade infinita de conhecimento e de desenvolvimento. De lá da 3M eu fui para Eaton, que é uma indústria de autopeças muito forte, americana também, assim como a 3M, e fortaleci meu desenvolvimento na área de recursos humanos. Lá eu fui me tornando especialista, aos poucos fui galgando novas posições, me desenvolvendo, trabalhando para as operações no Brasil, fazendo startup, inclusive de uma nova fábrica lá no Rio Grande do Sul. E foi uma experiência também magnífica para o meu desenvolvimento como uma pessoa de recursos humanos. Foi então que eu pensei, é agora que eu vou virar de fato um profissional de gestão de recursos humanos. Decidi. E quando eu então migrei para a ZF, que também é uma indústria de autopeças, que fica em Sorocaba, atuando na América do Sul, para as plantas da América do Sul em recursos humanos, já como gestor, atuei em diversas áreas da área de RH. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, comunicação interna, responsabilidade social. Fui atuar também com projetos, então comecei a me especializar em gestão de projetos. Voltei-me principalmente para a questão de liderança, né? Gestão de performance, liderança de pessoas, desenvolvimento de novos talentos. E então, depois de um tempo, fui convidado para a Crown, que é onde eu estou hoje, também como gerente de recursos humanos, mas agora para uma empresa que ia começar do zero no Brasil, né? A sua primeira filial de fato nacional. E como é que é esse desafio? Porque você chega junto com a empresa, né? Uma coisa é você a empresa já está instalada, com uma cultura, com um mercado estabelecido e você chegar e contribuir não só na sustentação, mas no crescimento. Agora, outra coisa é você chegar junto com a companhia, com os desafios, com as expectativas que tem. E a gente falou um pouquinho antes do programa, vocês chegaram quando a economia estava acelerada, mas logo na frente ela teve uma retração. Imagino que isso teve um impacto nos planos. Como é que isso foi na tua carreira, acompanhar essa chegada da Crown no Brasil e depois esse revés que a economia brasileira teve, que acabou de alguma maneira levando os executivos e os empresários a repensar os seus planos de crescimento e de investimento? Como é que foi isso na tua vida e na Crown aqui no Brasil, Rafael? Nunca é fácil, Luciano, mas eu acredito que a gente acaba aprendendo bastante, inclusive com a dificuldade, né? O que acabou acontecendo com a Crown foi que eu me apaixonei pela cultura. Quando eu fui entrevistado pela primeira vez, eu pensei, né, trabalhar numa empresa que está começando no Brasil parece algo meio difícil, meio complicado. Não sei se eu tenho muito interesse, não. Porque eu vou começar do zero, eu venho de uma empresa com mais de 6 mil funcionários no Brasil, vou para uma empresa que vai começar como funcionário número 5, né? Eu comecei como funcionário número 5, e ter que construir a empresa do zero.
me parecia algo bastante desafiador, mas também arriscado, né? Mas conforme eu fui entendendo a história da empresa e a cultura, é uma empresa com mais de 60 anos de existência no mundo, ela é líder nos Estados Unidos, no segmento dela, ela é muito conhecida, e o que mais me apaixonou foi a cultura dela. Ela tem uma cultura voltada para a qualidade de vida, voltada para a valorização do ser humano, e eu, como venho da área de recursos humanos, percebi isso na liderança, percebi isso na fala das pessoas lá dentro. E o mais interessante, eles me levaram até lá para conhecer a cultura, conhecer quais eram os mecanismos de trabalho deles, de gestão, e eu percebi que eu estava no lugar certo. Essa questão específica da economia, sem dúvida, a nossa intenção era chegar e arrebentar a boca do balão, né? Então chegar, já começar a expandir de fato com muito crescimento, com dezenas de filiais no Brasil. Às vezes a gente pensa que essa possibilidade ela vem com uma economia vigorante, como a gente tinha naquela ocasião, né, em 2012. Em 2013 nós ainda tínhamos uma economia muito boa, inclusive foi o auge do segmento onde nós estamos, o segmento logístico, foi em 2013. E em 2014 começou a ter aí uma queda. E aí vieram os desafios mais fortes. O interessante desse desafio é que ele faz a gente repensar a eficiência. E para isso o americano, juntando-se com o empreendedorismo brasileiro, ele é muito forte. Ele traz o pragmatismo dele, o americano, com o nosso empreendedorismo, a nossa criatividade, que vai fazendo com que essa eficiência se torne muito mais alta, muito mais rápida. Acho que a gente está aprendendo, ainda estamos aprendendo, porque o processo ele é longo, né? Mas a gente está aprendendo bastante. Trazendo agora a reflexão sobre marketing, Rafael, você acha que marketing já é uma cultura no Brasil hoje? Porque a gente percebe que quando as coisas vão bem, né, o investimento de marketing ele vai e flui normalmente, né? Quando as coisas não vão tão bem, uma das primeiras coisas que as empresas pensam em cortar é a área de marketing, investimento de marketing, e eu acho que deveria ser justamente o contrário, né? O marketing aumenta a tua visibilidade, aumenta potencialmente você explorar novos mercados. Você acha que essa questão de marketing hoje é algo que já está amadurecido, ainda falta um caminho para a gente percorrer para que de fato o marketing seja uma cultura, estratégia nas organizações? Penso que já evoluímos bastante, Luciano, mas ainda tem um caminho longo para ser trilhado. Como você disse, a primeira coisa que as empresas pensam quando elas estão passando por algum processo difícil, como essa crise, essa dificuldade grande econômica que as empresas têm vivido e que nós já percebemos aí uma estabilidade, uma leve melhora e que com o tempo a melhora vai ser crescente, a gente percebe que a primeira reação das empresas é o corte das duas áreas que eu já participei, né? Treinamento em recursos humanos e investimentos em comunicação interna, comunicação em geral e marketing. Sendo que justamente o marketing ele vai trazer a estratégia necessária para que a área de venda seja bem sucedida. E o marketing ele consegue trabalhar não apenas em estratégias de massa, mas também estratégias de segmentação em momentos de crise. Por exemplo, encontrando nichos que sejam interessantes serem trabalhados nesses momentos em que está mais difícil você conseguir alavancar o faturamento. Então, está mais difícil naquilo que você está acostumado na sua zona de conforto empresarial. Mas se você tiver um olhar de marketing estratégico, você consegue encontrar oportunidades em nichos específicos. Ou refazer o seu processo de vendas, revigorar o seu sistema de eficiência em vendas, e tudo isso com a ajuda da estratégia de marketing. E teu desafio de se adaptar num segmento novo, que você veio fortemente de uma indústria de autopeça, e de repente você está hoje numa empresa de equipamento de movimentação, num segmento que ainda está se desenvolvendo, que é logística, que é transporte, sei que vocês operam muito dentro de embarcadores, mas como é que foi esse desafio de você ter que conhecer o mercado novo, estabelecer estratégias para poder desenvolver o mercado novo? Como é que o Rafael caminhou nesse caminho? Bom, inicialmente não havia aqui no Brasil um gestor de marketing. Era apenas o Rafael, gerente de RH. Então eu tive de fazer uma transição aos poucos, até por uma necessidade de mercado, e pela minha experiência em gestão de projetos, eu fui assumindo aos poucos essa visão. O que me ajudou muito foi a minha experiência anterior, inclusive no Sebrae, e eu fui desenvolvendo alguns mecanismos de identificação de pesquisa do mercado. O que ajuda
especialmente nesse nosso segmento, que é um segmento que precisa se desenvolver mais. Como você mesmo disse, a logística, eu comentava com você antes da entrevista, né, que nós, no nosso segmento, percebemos que no Brasil existe um potencial enorme quanto à questão de volume de equipamentos de movimentação de materiais, empilhadeiras, transpaleteiras, rebocadores, entre outros equipamentos, mas existe também um volume enorme potencial para transportadoras, operadores logísticos, etc. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos existem 1.500 habitantes, no nosso cálculo, para cada equipamento de movimentação de pessoal. Aqui no Brasil existem 115 mil habitantes, então você vê a projeção que nós temos de possibilidade de trabalharmos a infraestrutura logística. Então, existe sim potencial, mas precisa ser pesquisado, precisa ser identificado, precisa ser analisado com inteligência de marketing, não apenas com marketing de massa. E a gente considerando esse número do Brasil comparativamente com a Europa, o Brasil é um mar de oportunidade ainda, e é assim que você tem visto, assim que a CRAU tem olhado para o Brasil, como de fato, ainda que a gente passe por um momento adverso, mas o Brasil ainda é uma ilha de oportunidade, assim que vocês encaram? Sem dúvida. Eu acabei de vir de um encontro nos Estados Unidos com as regiões que fazem parte desse movimento global da CRAU, e todos eles mencionam que o Brasil é um enorme mar de oportunidades e que no futuro, sem dúvida, todo esse processo difícil que nós estamos passando, ele vai ir embora. E a gente vai ter novas oportunidades, porque geograficamente, potencialmente, as pessoas que nós temos aqui, os profissionais, são tudo que nós temos de melhor para gerar riquezas. Muito bem, Rafael, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui a nossa conversa com o Rafael Roio. Rafael é o gerente de marketing na CRAU no Brasil. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Rafael Arroio. Rafael é gerente de marketing na CRAU no Brasil. Rafael, eu queria trazer agora, nesse segundo bloco, mais precisamente falar sobre a CRAU, né? A história da CRAU no mundo, a decisão de vir para o Brasil, como é que foi esse desafio. Se puder compartilhar com o nosso telespectador a história da CRAU, para que a gente possa conhecer um pouco mais esse gigante que é essa empresa da área de equipamento de movimentação, por favor. Perfeito. Bom, a CRAU ela foi fundada em 1945 nos Estados Unidos, em uma cidade alemã, um condado alemão localizado em Ohio, nos Estados Unidos. Então ela acabou juntando a cultura alemã com a cultura americana. E isso fez com que nós juntássemos o marketing americano com a qualidade alemã nos produtos que nós temos. Desde 1945, a CRAU ela acabou atuando em vários segmentos, mas a partir da década de 60, ela começou num processo de movimentação de materiais, equipamentos logísticos, e foi se desenvolvendo até chegar no que nós somos hoje, né? Quanto à decisão de vir para o Brasil, a CRAU ela já tinha essa ideia fazia muitos anos. Nós já atuávamos com alguns dealers, que nós chamamos, né, que são concessionários, já atuamos com 3 deles aqui no Brasil, antes de virmos com filial própria. Mas 5 anos antes da fundação da CRAU, aproximadamente, começou um processo de estudo a respeito da vinda para o Brasil. Nada é muito fácil aqui no Brasil, né? Você sabe, né, Luciano? Questão de legislação, tudo é muito burocrático, a gente acaba tendo algumas dificuldades para conseguir abrir negócios muito fortes no Brasil. Mas a CRAU jamais desistiu, ela sempre pensou muito fortemente aqui, e foi quando então ela decidiu vir para cá. Em 2011, ela trouxe uma estrutura inicial para em 2012 abrir definitivamente a operação. Essa operação que é na verdade uma operação potencial para ser expandida e de fato ser uma referência para toda a América Latina. Ela já veio com algum player em operação, com os dealers, ou ela veio com o mercado zerado para poder desenvolver? Ela veio com o mercado praticamente zerado.
O que nós temos, na verdade, são referências muito fortes de clientes dos Estados Unidos e de clientes até mesmo daqui, que nós tínhamos antes com os dealers, mas viemos para começar do zero. Agora, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho como é que a Crown está hoje posicionada no mercado, as operações da Crown hoje ela está voltada mais para a indústria, mais para o operador, como é que está hoje a fatia do teu bolo lá na Crown? A Crown ela é muito forte com relação a operadores logísticos, né? Nós atuamos muito com eficiência, com produtividade, com tecnologia de ponta. E isso chama muito a atenção de operadores logísticos, porque eles trabalham no dia a dia com a busca pela eficiência maior. Com relação à indústria, nós também temos uma imersão bastante forte em diversos segmentos da indústria, principalmente alimentos e bebidas, indústrias de consumo em geral, automotiva, enfim, entre outras que são bastante conhecidas aqui no nosso Brasil. Mas, em geral, nós poderíamos dizer que operadores logísticos e indústrias são os principais segmentos que nós atuamos hoje com a Crown. Eu comentei com você, Rafael, a minha vida toda profissional foi na área de logística, né? Além de empresário, eu presidia a Associação Brasileira de Logística, eu tinha um outro programa aqui na casa para falar sobre logística, então a gente acaba criando raiz desse segmento, né? E em função dessa, eu não gosto da palavra crise, mas dessa desaceleração do crescimento, a gente percebeu um movimento diferente do movimento que historicamente a gente via no mercado, né? O mercado, ele olhava para o operador logístico como, de fato, uma oportunidade para ele reduzir custo e ganhar eficiência. Com a retração da economia, a gente tem percebido um movimento contrário, as empresas, de novo, internacionalizando os seus estoques. Isso gera, de alguma maneira, alguma diferença na tua estratégia de negócio? E mais do que, você tem sentido esse movimento contrário no mercado, ou seja, a indústria trazendo para dentro de casa a gestão dos seus estoques, ou você não tem sentido isso no mercado, nos seus negócios, Rafael? Nós temos sentido alguns movimentos. Talvez o mais forte nem seja tanto essa internalização dos estoques, mas seja de fato uma busca por preço acima de qualidade. E isso é uma busca de resultado a curto prazo e não médio e longo prazo. Porque no passado existia sim, até uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, uma busca maior por tecnologia, por o que há de melhor na indústria na Europa, nos Estados Unidos. E de um tempo para cá, por uma ausência de investimentos nas próprias empresas nacionais e multinacionais, existe uma tendência maior a fazer mais com o que se tem, ou com o que é possível se fazer, com preços, se possível, mais baixos, porque você tem pouco investimento, pouco CAPEX para você poder investir, ou nenhum às vezes. O que faz até com que o negócio de locação de equipamentos acabe aumentando substancialmente, porque você acaba não utilizando o CAPEX, você trabalha com um modelo de negócios onde você trabalha com despesa e você espera um pouco a economia retomar para você evoluir mais. Mas eu digo que é de curto prazo porque daqui a um pouco de tempo, a gente acredita que já no final desse ano, começo do ano que vem, a gente já percebe aí, já tivemos uma boa notícia do primeiro trimestre, né, da economia, que já teve um aumento do PIB. O PIB vai crescer, a economia vai melhorar. E se nós não estivermos preparados para atuar na logística de forma bem desenvolvida, com equipamentos de ponta, produtos de qualidade, tecnologia, vai ser difícil. Porque vai começar a quebrar, você vai ter equipamento usado, ruim, vai precisar de manutenção, não vai ter à disposição. Então, como é que vai ficar essa questão de você trabalhar qualidade versus demanda, né? Então, a gente percebe esse movimento em algumas empresas negativo. Em contrapartida, principalmente operadores logísticos e as empresas líderes nos seus segmentos, elas já buscam maior produtividade e tecnologia, mesmo nesse momento difícil da economia, porque elas sabem que falta pouco para a retomada. E você falar de equipamento de movimentação hoje empilhadeira numa operação, né, o coração, né? Você não consegue hoje ter eficiência, produtividade, velocidade se você não tem um equipamento de qualidade alinhado com o perfil do teu armazém, né? Então a empilhadeira hoje ela é um equipamento estratégico no coração de um armazém geral, né? Isso também o mercado tem essa compreensão da estratégia que o equipamento de movimentação tem na operação, o meio que é o mal necessário. Como é que você vê isso, Rafael? Existem camadas, né, de entendimento. Como nós dissemos há pouco, o mercado já evoluiu bastante no entendimento.
Se nós formos comparar com 15 anos atrás, era completamente diferente, era um mal necessário. Hoje, o profissional da logística, o gestor logístico, o gestor de operações, ele já percebe que o equipamento logístico ele não é custo, mas ele é uma etapa da cadeia produtiva dele. E se ele não melhorar a eficiência desse produto, desse equipamento, ele vai ter consequências no preço final do produto dele, do serviço dele e do faturamento dele lá na frente. Então a gente percebe que existe uma mudança, uma evolução, mas quando eu digo camadas de entendimento, é porque ainda existe uma população empresarial que pensa ainda no equipamento logístico como custo, como apenas um mal necessário, mas já está evoluindo. Falando da Crown novamente, ela tem eu fiz dever de casa entrando lá no site, pesquisando sobre a Crown e percebi que ela tem um pioneirismo em relação à inovação, né? Ela está sempre preocupada em pensar lá na frente, né? Como é que essa cultura da Crown dentro da companhia, como é que ela hoje desenvolve seus produtos, quer seja em designer, que é uma outra questão também que eu quero dividir com você, como na questão de tecnologia, como é que a Crown hoje está sempre à frente dos concorrentes no mercado, não só brasileiro, mas no mercado global, Rafael? Eu achei muito interessante, agora que você mencionou do design, porque eu fui nos Estados Unidos pela primeira vez, quando eu fui conhecer a sede da Crown, e eu fiquei impressionado com o centro de design. Eles têm, na verdade, lá na sede, um centro de design. E falavam para mim que era similar ao centro de design da Apple, das empresas do Vale do Silício, e eu fui até lá, e entrando no local, eu tinha uma reunião marcada com o diretor responsável, entrando no local eu vi que não tinha lugar para sentar. Eu falei, ué, mas coisa estranha, né? Vou ter uma reunião e não tem lugar para sentar. E havia vários painéis no local, com imagens de câmera do operador do equipamento, ele com um capacete e uma câmera, para onde ele olhava, aonde ele mexia, o que ele fazia. Então, o centro de design ele se preocupa muito com a forma como o equipamento é utilizado, o que é melhor para o conforto do operador, o que é melhor para a eficiência do gestor. E não tinha lugar para sentar, até para esclarecer, porque é uma forma de você sair da sua zona de conforto e pensar de uma forma diferente. Então você tinha lá, na verdade, uns banquinhos, umas banquetinhas lá para fazer a reunião. A reunião foi muito boa, por sinal. E a questão do designer, vários prêmios conquistaram no mundo todo, né? Isso, de alguma maneira, é um reconhecimento do mercado, com essa preocupação da Crown em estar sempre na frente, né? Além da tecnologia, no designer também. É impressionante, Luciano. Todo ano nós temos ao menos um prêmio por design. Nós já recebemos prêmios pelos nossos rebocadores, pelas nossas transpaleteiras, pela empilhadeira retrátil, empilhadeiras em geral. Nós temos prêmios desde 1962, década de 60, quando nós recebemos o primeiro prêmio por design. Nós começamos uma tradição de todos os anos recebermos prêmios por design, porque realmente quando você compara a máquina da Crown com uma máquina comum, você vê que a silhueta é diferente, a forma de você entrar na máquina é diferente, de você conduzir ela, a forma como você manipula, não é, a manopla, entre outras coisas. Você percebe que existe uma sensibilidade quanto ao design, quanto ao movimento, quanto à produtividade. Então isso é muito característico dos produtos da Crown. Agora nós estamos aí com uma luz no fim do túnel, né? O PIB me parece que já teve aí uma reversão naquilo que a gente estava vivendo, o sentimento que os empresários estão com ânimo renovado, uma motivação nova. Como é que você está olhando para 2017, 2018 os negócios da Crown, Rafael? Muito positivamente. A gente percebe, claro, com bastante cuidado ao falarmos a respeito de otimismo, porque o otimismo ele tem que ser voltado para algo construtivo e não para investimentos desnecessários, né? O otimismo eficiente. A gente percebe já um crescimento nesse ano, já percebemos um movimento comparado ao ano passado e já temos perspectivas, inclusive, de análises financeiras, análises de mercado, de que o final desse ano vai ser ainda melhor e a partir do ano que vem a gente começa a decolar. Rafael, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela oportunidade de você estar aqui me ajudando a fazer mais um programa do Prime Leads.
o programa está à sua disposição. Sempre que você tiver novidades lá da CRAU, você está aqui como um convidado permanente do programa. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço muito. Obrigado, Luciano. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime Leads. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá.